Olá, tudo bom? Veja bem, meu amigo, minha amiga. Quando Deus criou os céus e a terra, Ele, ele já tinha um plano, um projeto. Nós, ser humano, já existia. Então, Ele preparou a terra para que nós possamos viver aqui e ter um reconhecimento. Quem realmente eu aceito ou quem realmente eu tiro da minha vida. Eu vou fazer uma oração e depois vou falar a respeito de tudo isso. Senhor nosso Deus, meu Pai, Espírito Santo, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, neste momento, meu Pai, eu te peço que o Senhor dê entendimento à minha vida, que o Senhor dê sabedoria para que eu possa manifestar esta palavra no coração de todo aquele que o Senhor criou. Meu Deus, faça grandes milagres acontecer na vida daquele que crê, daquele que confia em Ti, meu Pai. Eu te peço que o Senhor abençoe a nossa caminhada, o nosso falar, a nossa vida. Eu te peço que o Senhor nos dê condição de te glorificar em nome de Jesus. Amém. Então veja bem, meu amigo. Fique atento. Veja bem, quando Deus ele preparou esta terra e colocou o homem e a mulher, é porque nós já existia. Então, quem sou eu? Quem é você? Veja bem, Satanás, quando ele estava lá no reino de Deus, ele fez uma rebelião. E esta rebelião veio porque ele desejou algo de Deus. Ele desejou o trono de Deus. Porque ele era considerado o dono de tudo. Porque ele era um arcanjo. Ele era um arcanjo. E ele era o chefe de todo o exército de Deus. E ele era exaltado não somente pelo exército de Deus, mas também por Deus. Você deve procurar saber se ele era exaltado como guerreiro e era o melhor guerreiro. Então você deve imaginar que haveria outro planeta em guerra e que Deus tinha Lúcifer como seu guerreiro e o exército. Por que um exército? Porque tinha outros planetas
que havia guerra lá. Mas isso é outra coisa. Então, o que foi que Satanás fez? Qual foi? Todo mundo fala da rebelião de Satanás, mas não fala qual foi o tipo de rebelião. Ele se rebeliou e ele desejou a terra que já existia. Essa terra que já existia era uma terra que Deus preparou como um jardim, como aquele homem que constrói uma casa num terreno grande e ele planta um jardim ao redor da sua casa para que ele possa passear, a esposa, os filhos, passear, ter uma vida no momento, um momento familiar. E Deus preparou esta terra e formou um jardim. E você lembra, já ouviu falar dos dinossauros? Então, o dinossauro era o que estava na terra, nesse jardim que Deus criou. E havia esse dinossauro. Era um planeta muito lindo. E aos olhos de Lúcifer, desejou para ele. Por isso que ele disse assim: eu colocarei o meu trono acima do de Deus, porque lá ele via a terra lá em cima. Ele achava que ele poderia ir para lá e estava acima do trono de Deus. E aí o que foi que ele fez? Isso foi um desejo de Satanás. E aí ele começou a envolver o exército de Deus para que passasse para o lado dele, para quando ele se apossasse da terra, ele já tinha um exército pronto. E assim ele fez. Ele prometeu para todos os que participaram do exército de Deus, aquele exército de Deus, ele prometeu que haveria uma nova vida. Que nova vida? Sexo, mentira, contenda, haveria divisões. Era uma coisa nova para ele. E ele prometeu que haveria uma nova vida para eles na terra, se o acompanhasse. E assim ele conquistou a terça parte do exército de Deus. E quando Deus viu que já era a hora de expulsar ele, Deus expulsou Satanás. Deus não julgou ele, expulsou ele lá do reino de Deus, fora, para que ele fosse expulso. Deus não tinha enviado ele direto para o inferno. Enviou ele, tirou ele do reino de Deus. E quando expulsou ele, ele levou a terça parte do exército de Deus. E quando ele foi expulso, foi onde ele caiu sobre a terra. E ele caiu sobre a terra e aconteceu
grande desastre. Todos os animais, todos aqueles dinossauros, toda a vida da Terra foi destruída. E ela se transformou no abismo. Havia água sobre a terra. Foi toda destruída, deformada. É por isso que hoje ainda existe cavernas, buraco, existe montanha. Coisas que você fica abismado sem saber, sem entender por que aquilo. Porque quando ele caiu, foi ele que destruiu todos os dinossauros da face da terra. Com a queda dele, não foi nenhum meteoro, não foi nenhuma pedra, não foi nenhum planeta que caiu. Foi Satanás e os seus anjos que caíram na face da terra, a terça parte, e destruiu, deformou a terra. Então, meu amigo, foi assim que houve a rebelião. E aquelas pessoas, o resto do exército, ele levou a terça parte, e aquela parte que ficou contaminada. Alguns ficou contaminado entre eles. É a mesma coisa. Quando de 4 em 4 anos sai um presidente e entra outro presidente. Então, aquele presidente que saiu, ficou alguém que gostava dele lá dentro, trabalhando lá dentro. E aquele que entra, ele vai fazer tudo para trazer aquelas pessoas para ele. Se ele não conseguir, ele vai tirar fora. Então ele vai colocar o seu grupo. Então aquele grupo que ficou contaminado, ele vai tirar fora. Ele lança fora. Foi semelhante assim. É dessa forma. Ficou alguns contaminados. E esses contaminados somos nós. É você, sou eu, que viemos para a terra para ter um reconhecimento. Para ter um reconhecimento. Se eu continuar contaminado desde lá, então eu vou aceitar Lúcifer, Satanás, como pai. Eu vou mentir, vou me prostituir, eu vou roubar, eu vou matar, eu vou fazer tudo que é ruim na face da terra, porque eu tenho Satanás como pai. É verdade. É verdade. Mas se eu chegar aqui, nascer aqui, crescer aqui, e eu tiver um reconhecimento de que este Deus, o Criador de tudo, o Deus Todo-Poderoso, o Deus da vida, o Deus dono do ouro e da prata, esse Deus que criou tudo, se eu tiver um reconhecimento que Ele é o grande Deus, que devemos obedecer, respeitar, temer, então, meu amigo, eu serei de Deus, uma criação de Deus, um filho de Deus. É dessa forma. Então, ou você serve a Deus, ou você serve o diabo. O pai da mentira é o diabo. Então,
Se você mente, o pai da mentira é o diabo. Contendas, brigas, divisões, rebeliões, adorar outros deuses, exaltar outro homem, faz parte de Satanás. Então, eu te peço que entenda o que eu estou falando. Esta é a verdade. E foi assim. Veja bem, é tão forte a coisa que Satanás procurou a mulher. E o que foi que ele disse para a mulher? Ele falou, é isso que Deus falou, tal que pode comer tudo. Deus falou que pode comer de tudo, só não da árvore do conhecimento do bem e do mal, não pode comer. Não pode. Deus não tinha mostrado para a mulher e para o homem a árvore da vida que estava no meio do jardim. Ele falou da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque quando ele colocou o homem e a mulher, ainda estava inocente. Então ele não falou. Tem outra árvore aí que você não pode tocar. Não falou. Ele colocou a árvore lá para saber se você era com ele ou era com Satanás. Então, ele disse, olha, Deus sabe, a partir do momento que você comer do fruto dessa árvore, você abrirá os olhos, você vai ver muita coisa boa. E Eva acreditou. E veja o que aconteceu. Deus expulsou mais uma vez o homem. Expulsou do jardim do Éden. Expulsou de lá. E ele colocou os querubins para ministrar o jardim do Éden, cuidar do jardim do Éden, para que o homem não tocasse na árvore da vida. Porque ele diz que se ele tocasse na árvore da vida, ele seria como igual a Deus, conhecedor, terá uma vida eterna. Então veja bem o que eu vou explicar para você. Esta árvore do conhecimento do bem e do mal, ela significa o caminho da esquerda. O caminho da esquerda significa liberdade. Ele procurou um caminho para ir aonde quisesse, Adão e Eva. O caminho para ter acesso a tudo, conhecendo o bem e o mal. É o caminho da esquerda. E a árvore da vida é o caminho da direita. É o caminho da direita. É o caminho que leva um conhecimento mais profundo. Desde o começo da terra até hoje, Deus considerou a direita como a retidão, mas a direita transgrediu, perdeu esse direito de primogenitura, porque ele transgrediu a palavra de Deus, tem transgredido até hoje, tem abandonado a Deus.
E essa árvore da vida, ela representa hoje na face da terra o dízimo. O dízimo. Só dá dízimo hoje quem realmente está na retidão. Por isso que Deus falou: você tem visto meu servo Jó, é reto, íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal. É este homem que Deus quer que você seja. Reto, íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal. Então, Deus não precisa pedir seu dízimo, não precisa pedir sua oferta. Você dá por um reconhecimento de que você é de Deus. Só dá dízimo, só dá oferta quem reconhece que é filho de Deus. Se você tem um reconhecimento que é filho de Deus, não precisa pastor, não precisa pedir, bispo não precisa pedir, ninguém precisa pedir oferta nem dízimo, porque o Filho de Deus reconhece e ele dá por livre e espontânea vontade. Não é na pressão. O mundo está errado. O mundo está ensinando você errado. Entenda, examine as escrituras para que você seja bem-sucedido. E ele colocou esses querubins para tomar conta, para que ninguém tomasse posse da árvore da vida. E esses querubins, a nação cresceu, o povo se multiplicou. E está escrito que os filhos de Deus, quando fala os filhos de Deus, eram os querubins. Viram as filhas dos homens. Quando ele fala os homens, sou eu, você, que está na face da terra, o homem. Então, os filhos de Deus, que são os querubins, viram as filhas dos homens, que eram lindas, bonitas, formosas. Então ele pegou as mulheres, escolheram as mulheres perfeitas e levaram para dentro do jardim do Éden. Os querubins tinham condição de levar, porque ele era querubins. E Deus colocou ele, mas colocou uma espada desembanhada, com 2 gumes, cortados dos 2 lados, uma espada rodeando o jardim do Éden. Mas, como os querubins eram celestiais, eles levaram mulheres lá para dentro do jardim do Éden. E aí você conhece a história. E aí fizeram uma coisa muito mal. É aonde hoje os homens usam muito dinheiro, pede oferta, porque ele se apossou dessa árvore da vida. Então ele acha que tem o direito de comer. Ele acha que tem direito de comer o fruto da árvore da vida. Comendo, pedindo dízimo, obrigando você a dar dízimo, obrigando você a dar oferta. Determinando o valor que você tem dado. Porque eles tomaram conta da árvore da vida. Meu amigo,
falando que é de Deus, falando que é escolhido por Deus, falando que é ungido de Deus. É isso que Deus estava falando. Ele vai ser como um de nós, achar que é um de nós. Ah, eu sou ungido de Deus, ninguém pode me tocar. Ah, eu sou escolhido de Deus, ninguém pode me tocar. Eu posso. Você tem que trazer para mim o dízimo e as ofertas. Foi isso que Deus falou, meu amigo, minha amiga. Abra o olho, fique atento, para que você não perca a direção. Eu te peço, vigie. E aí, Deus teve que usar Noé para acabar com tudo, meu amigo. Ele usou Noé, ele viu que Noé era o único que estava reto, o único que estava íntegro, temente a Deus. E ele escolheu Noé para destruir tudo que ele criou. Então quando ele falou para Noé que ia acabar com tudo, o que foi que Noé fez? Diferente de, mais na frente você vai ver, diferente de Moisés. Quando Deus disse que ia acabar com aquele povo para Moisés, Moisés disse assim, ó: se o Senhor fizer isso, risca meu nome do livro da vida. Olha o mal que ele fez. E quando ele falou para Noé que ia acabar com tudo, Noé riu. Noé achou graça. Noé tinha pai, irmão, tinha mãe ainda nesse tempo. E Noé achou graça. Amigos, tinha conhecido. E Noé achou graça, diferente do filho. Ele não duvida, ele não tenta mudar os planos de Deus, ele não tenta dividir o plano de Deus, ele executa o plano de Deus. Então, meu amigo, veja aonde você está, veja quem é você, o que você tem feito, o que você está fazendo na face da terra. Se você é filho de Deus ou é filho de Satanás, ou está preparando o caminho para Satanás. Quem é você? Veja o que você está plantando. Você sabe quem é você. Você sabe. Você sabe das suas mentiras, dos falsos que você levanta. Você sabe das contendas, dos planos maus que você tem na cabeça. Você sabe. Você sabe para onde você vai. Você sabe quem é o teu pai. Você sabe quem você serve. Por isso, tenha cuidado. Tenha cuidado para que você não perca a sua salvação. E você que está dentro das congregações, cuidado. Cuidado com teus pensamentos, os teus desejos. Cuidado com teus olhos. Cuidado com quem você anda. Cuidado. Para que você não esteja sendo peneirado por Satanás, abra dos olhos, caia fora, pule fora, busque a Deus. Deus vai
te encaminhar para o caminho certo, em nome do Deus vivo. Fique atento com o que vem por aí. É isso, meu amigo, minha amiga. Você sabe quem você é. Você sabe quem você tem servido. Você sabe. Se você ver e ouvir esse vídeo, você vai se libertar em nome do Deus vivo. Ou você vai se contaminar mais ainda. Você que sabe. Dinheiro não é tudo. Dinheiro não vai salvar você. Em nome de Jesus. Eu vou fazer uma oração para abençoar a sua vida. Senhor, eu te peço muito obrigado. Obrigado por tudo, Senhor. Obrigado por estar aqui, por estar na tua presença. Obrigado por servir, por confiar em ti. Obrigado, 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 Senhor. Obrigado pela paz, pelo amor, pela alegria. Obrigado pela certeza de que o Senhor é vivo, o Senhor é poderoso, o Senhor é dono de tudo. Obrigado por estar no caminho certo. Obrigado, Senhor. Obrigado por ver as tuas escrituras. Obrigado por o ensinamento da tua palavra. Abençoa esse ser humano. Abençoa essa pessoa. Faça com que ela abra os olhos e te busque de todo o coração. Meu Deus, livra ele do mal. Acampa os teus anjos ao redor dele, meu Pai, para que eles sejam bem-sucedidos aonde ele estiver agora. Eu te peço, te agradeço e entrego tudo em tuas mãos, com a certeza de que o Senhor já o abençoou. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Olha, amigo, veja bem, se você puder ajudar este canal, se inscrevendo, dando like, se você puder ajudar financeiramente, com o que você puder, pouco, eu não estou pedindo oferta, não estou pedindo dízimo, eu estou pedindo ajuda para este canal. Se inscreva, dê like, comente, passe para outra pessoa e ajude financeiramente para que haja mantimento neste lar, em nome de Jesus. Não importa a quantidade, você não é obrigado. Se você der, amém, graças a Deus. Se você não der, amém, graças a Deus. Certo? Em nome de Jesus, eu te abençoo em nome de Jesus. Até outro vídeo, em nome de Jesus.